A gente viu que eles não eram nossos amigos de verdade, que a gente comprou a briga deles. Parei de gravar que eu não queria mostrar pra vocês eu chorando. E também eu sei que muita gente faz vídeo aí pra se promover e tudo mais. Eu sei que muita gente faz vídeo pra pegar e ter view, pra promover o canal, pra crescer o canal. Mas eu também sei que tem muita gente que faz vídeo falando mal de mim porque às vezes aconteceu alguma coisa que não gostou, fiz alguma coisa que a pessoa não gostou. Então me desculpa também você. Fala galera, beleza? Bom, Rabicó. Talvez vocês não lembrem desse nome, talvez vocês lembrem. Há mais ou menos 3 anos atrás aconteceu uma treta bem grande aqui dentro do YouTube. Tudo isso envolvendo membros de uma mesma mansão. Mas como assim membros de uma mansão? Pra quem não acompanhava o YouTube naquela época, existia uma popularidade bem grande entre youtubers alugarem uma mansão, dividirem suas contas e morarem juntos, criando conteúdo e tudo mais. E eu acho que o maior exemplo dessas mansões foi a Breckman, mansão Breckman, que no 100% do seu tempo foi comandada aí pelo Educoff. Essa mansão sempre teve um alto giro aí de participantes. Era muita gente chegando e muita gente saindo. Tava sempre renovando os seus membros. E o Rabicó era um desses membros da Breckman. Ele durou um certo tempo ali com a galera, porém, quando ele resolveu sair, ele deu um exposed legal aí no Educoff, que no caso é o cara que sempre organizou a mansão. Eu fazia tudo, e quando eu não fazia, ficavam bravos comigo. E foi aí que decidiram me chamar num cantinho e falaram assim: Rabicó, você não presta pra morar com outras pessoas. Você não é uma pessoa boa de se lidar e por isso que a gente tá mandando você de volta pra Houston. Em 2019, galera, isso daí pegou uma repercussão gigantesca. O Treta News que o falha, né? Os caras respiravam diferente, o Fluff ia lá e metia vídeo. E tudo isso sempre se inflamou muito porque o Rabicó acusou o Educoff de maus tratos. Ele disse nesse vídeo de exposed que o Educoff tratava ele como um lixo, que tava sempre exigindo as coisas dele, excluindo ele das demais atividades da casa. Segundo ele, estava gerando um certo tipo de preconceito com a pessoa dele. Eu sempre fui tratado como do lado de fora, eu sempre fui excluído de tudo. Depois de tudo isso, o Educoff ficou um tempo meio que ignorando, porém ele respondeu tudo isso. Ele disse que a história tinha sim 2 versões, e que não adiantava ele ficar se justificando, sendo que muitas pessoas iam continuar não acreditando nele. Mas essa semana tudo passou dos limites quando eu vi pessoas que eu ajudei, pessoas que eu cheguei no meu canal e falei, mano, esse cara aqui é firmeza, pessoas que eu resolvi ajudar por conta própria, fazendo vídeo, falando mal de mim. Mas isso é normal, isso é muito normal. Quando você tem um canal grande, é muito normal, pessoas vão falar mesmo, pessoas vão tentar fazer coisas e vão tentar tirar proveito da situação, vão tentar fazer várias coisas e é tipo super normal. Eu confesso que eu fiquei um pouco chateado. Só que depois de toda essa treta, muito se falou que o Rabicó tava fazendo tudo isso por hype, que ele inventou toda essa história a respeito do Educoff, né, tentando difamar a imagem dele pelo simples fato de engajar. E realmente na época os vídeos que ele fez a respeito dessa treta geraram milhões de visualizações e consequentemente ele ganhou muitos inscritos também. Porém, logo depois dessa treta, né, alguns meses depois de tudo isso, o Rabicó simplesmente abandonou o canal, deixou pra trás 1.320.000 inscritos e uma média de visualizações incríveis, na casa aí das suas 300, 400 mil views por vídeo. Era um canal bem engajado e rentável, com toda certeza ele tirava um bom dinheiro do canal dele do YouTube. Mas o que aconteceu de fato e o porquê que o Rabicó desistiu de tudo? Bom, na minha visão ele meio que deu um tiro no pé pelo fato de estar sedento por vingança. Vingança essa que ele mirou no Educoff. Eu não tô aqui pra bancar o advogado nem do Rabicó e nem do Educoff. Eu sinceramente acho que ninguém vai saber da real situação, porque como o próprio Educoff disse, essa história tem 2 lados. Porém, existem alguns pontos que a gente pode analisar. O lado do Educoff é que ele sempre aparentou ser um cara meio autoritário. Eu acho que dá pra dizer assim. Em vários de seus vídeos a galera sempre comentou que ele sempre tratava as coisas de uma forma meio bruta. Só que o Educoff sempre acabou justificando isso como o jeito dele. Ele sempre disse que ele é um cara meio bronco e que às vezes isso podia parecer que ele fosse uma pessoa grossa. Só que não dá pra negar que ainda assim o Educoff abriu as portas da casa dele, da mansão, pro Rabicó morar, participar e até engajar no seu canal. E tudo isso de uma forma meio que flexível, porque todos os integrantes sempre pagaram suas partes nas dívidas da casa. Pagavam em dinheiro, o que eu quero dizer. E o Rabicó não tinha essas condições de estar pagando em dinheiro. O Educoff arrumou um jeito dele pagar com os serviços, seja limpando a casa, lavando o carro e etc. Que na minha visão é muito justo. Só que o Rabicó diz é que devido a essas obrigações, o Educoff meio que começou a abusar
abusar dele, pedir com que ele fizesse as coisas o tempo todo, funções que pra ele já eram até demais pra pagar o aluguel da mansão. Como eu não pagava aluguel, eu resolvia muita coisa que não era minha, vamos dizer assim. Por exemplo, eu quero dizer favores, mas não são favores, porque não é um favor. Mas vou dar alguns exemplos. Rabicó, você tá morando aqui de graça, você tem que resolver todos os nossos problemas. Ó, eu tô com um problema com tal coisa, vai lá e liga, resolve, internet, luz, celular, água, meu carro quebrou, leva o meu carro, quebrou o ar-condicionado, liga e resolve, isso tá acontecendo, aquilo, Rabicó, você toma conta de tudo, eu tô com fome, vai lá, pega comida pra gente, até aí tranquilo, eu não falava nada, eu tava morando de graça, como eu falei. Só que assim, eu acho que isso foi meio que uma falta de acordo. Antes de morar na casa, eles deviam ter colocado tudo isso no papel, numa planilha. Olha, vou pagar as minhas dívidas aqui com trabalho, mas vai ter um limite. Então isso foi falha de ambas as partes. E analisando pelo lado do Rabicó, ele falou ali o tempo inteiro que ele era humilhado e que qualquer coisa que ele fizesse era motivo pro Educoff mandar ele de volta pra casa, digamos assim. Só que assim, meu querido, por que você não mandou o cara se fuder e foi embora de uma vez? Eu sinceramente não ficaria aguentando humilhação em troca de engajamento. Se ele ficou aguentando esse tipo de humilhação por um tempo, é porque algum interesse ele tinha, algo estava retornando. Eu não acredito que ele era uma pessoa burra ao ponto de não enxergar aquilo que estava fazendo mal pra ele. E eu não duvido que o Rabicó sofreu todas essas coisas. Talvez ele e o Educoff tinham sim uma diferença e acabavam sempre se bicando ali dentro da casa. Só que quando ele trouxe esse exposed à tona, ele falou que muitas pessoas sofriam com isso, que o Educoff abusava de todo mundo ali dentro da casa, abusava no sentido de humilhar, e que com o passar dos anos ia aparecer muito mais pessoas denunciando ele. Inclusive num desses vídeos ele citou o Chris Brown, um dos antigos participantes. Cara, principalmente uma coisa me deixou muito chateado. Eu não sou escravo de ninguém. Escravo, inclusive, é uma palavra muito forte. E eu sei que muitos não usaram ela de uma maneira pejorativa para me ofender, mas usaram ela para poder tentar explicar uma situação na qual eu me encontrava, o que não é verdade. O Rabicó não me citou nesse vídeo, mas deixou entender a muitos de vocês que agora eu seria o escravo da Breckman. Galera, eu gosto muito do meu trabalho e eu faço ele porque, primeiro de tudo, ele deu a oportunidade de eu dar à minha família algo que eu não podia dar antes. Só que quando a mansão Breckman acabou lá nos Estados Unidos, o Educoff veio embora com toda a galera, o Chris Brown teve essa reação. Mas eu acabei de descarregar tudo aqui no aeroporto. Eu não queria chorar na frente deles, então eu saí de perto. Eu sei que eles iam me zoar pela última vez. Eu não tava tão triste, sabe? Agora foi o momento que mais pesou. Eu vou sentir falta deles, mano. Esse tipo de coisa a gente não fala pro Edu, né? Porque vocês sabem como que ele é meio carrasco, meio, né, muito de mostrar os sentimentos, mas obrigado, Edu, por ter mudado o rumo. Esses últimos 2 anos que eu passei aqui, vocês me ensinaram muita coisa. Bom, eu não acho que uma pessoa que sofreu humilhação sofreria tanto nesse ponto que o Chris Brown sofreu pela ausência dessas pessoas. Então, sei lá, isso pra mim parece que meio que caiu por terra. Fora que não apareceu mais nenhuma outra pessoa denunciando o Educoff. E como eu disse ali no início, tinha um giro muito alto de pessoas. Muita gente entrava e saía, e só o Rabicó fez essas denúncias. Então me parece algo mais pessoal do que geral. Se acontecia alguma coisa dentro da casa, não é porque o Educoff humilha as pessoas e tudo mais, é porque ele e o Rabicó tinham uma diferença. Sabe-se Deus o porquê dessa diferença, mas tinham. Nessa história toda, o John Vlogs ficou do lado do Rabicó. Inclusive, eles eram amigos de antes da mansão. Quem fez toda essa ponte aí pro Rabicó entrar na casa foi o John Vlogs. Então os dois decidiram sair da casa juntos. E depois de tudo isso, criaram uma nova mansão. Mansão essa que levava o nome de Copa. Mansão Copa. E aí que entra o X da questão. Depois de alguns meses morando na casa juntos, alguns participantes até falavam meio que na brincadeira que o Rabicó era o integrante mais chato da casa. Esse vai ser unânime, certeza absoluta. Qual é o mais chato / rabugento? 1, 2, 3 e... Certeza. Não precisa olhar. Vamos pra próxima. Não tem como. E pra mim esse tipo de brincadeira sempre tem meio que um fundinho de verdade. Tava todo mundo num ambiente meio que descontraído, porém estavam dando meio que um recado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas a questão é que as vidas seguiram. O Educoff continuou com a mansão Breckman, né? Até ele vir pro Brasil e encerrar. Ele até tentou manter aqui no Brasil, mas não deu muito certo. E a mansão Copa eu acho que também acabou, não tenho essa certeza. Só que depois de passar mais ou menos 2 anos, o John Vlogs, que era
amigo do Rabicó e um dos integrantes da Mansão Copa, participou do podcast do Podpah, e ali ele disse que ele saiu da Mansão Copa brigado com o Rabicó. É difícil, é difícil. Eu saí da Mansão Copa tretado com ele, caralho. Tretado, irmão, tretado. Onde eu falei, ó, quando você tiver de boa pra falar comigo, tu fala, eu tô aqui. O cara que ele defendeu com unhas e dentes lá atrás, que ele arrumou a maior treta na casa e que fez com que ele criasse certa inimizade com muitos outros youtubers, acabou brigando com ele. Tá certo que às vezes acontecem algumas brigas e discussões entre amigos, porém, com tudo isso que eu disse, dá pra se perceber que o Rabicó não é uma pessoa tão fácil de convivência assim. Tudo qualquer falaram lado. que o Rabicó também é difícil pra caralho. É difícil de lidar, é difícil de lidar. Aí é foda, quer morar junto com alguém, você tem que saber, mano. É difícil de lidar, Tem que pisar no sapatinho que é foda morar com alguém. É difícil de lidar, e na Mansão Copa foi a prova viva disso, tá ligado? Tipo, uma visão do Rabicó que eu não tinha, eu fui ter na Mansão Copa quando eu tava administrando a parada toda, assim. Cabeça fechada, tá ligado? Às vezes não aceita opinião. Falaram assim, Rabicó, você não presta pra morar com outras pessoas. Você não é uma pessoa boa de se lidar. Porque na época miraram muito no Educoff, que ele era o cara maldoso, o cara que humilhava todo mundo, mas ninguém nunca olhou pra esse lado de que o Rabicó também poderia ser uma pessoa difícil, e como eu disse ali atrás, existia um atrito somente entre os dois, era uma treta entre eles, onde o Rabicó trouxe isso como se fosse algo de todo mundo, o que não era. E nesse mesmo podcast, o John Vlogs falou que estava voltando a falar com o Educoff, ou seja, eles estão meio que voltando a ser amigos. Tamo de boa, só falta eu e o Edu, a gente só tava marcando de se conversar pessoalmente, tá ligado? E 11 meses depois dessa declaração do John Vlogs, há mais ou menos 1-2 semanas atrás, o Educoff falou sobre isso, que ele e o John Vlogs estão voltando a se falar também, só que é mais pra esclarecer as coisas, meio que se perdoar, e que não tem como a amizade voltar a ser como antes. Muita gente tá perguntando se eu voltei a falar com o John Vlogs, afinal a gente se seguiu no Instagram e vira e mexe, tipo, comenta, fala assim sobre meu nome, eu acabo curtindo alguma coisinha ali e tal. E, mano, pra ser franco, voltei a falar com ele online, ainda não consegui marcar pra falar pessoalmente, mas a gente tá planejando isso pra fazer uma parada assim, pra conversar pessoalmente, pra resolver. Vai ser meio complicado isso, tamo bolando pra fazer esse papo aí, vamos ver o que vai rolar, não sei se vamos gravar ou não, porque depois de toda a treta que deu, depois de toda a confusão que deu, eu não sei se rola fazer esse tipo de coisa, mas a gente tá conversando pra pelo menos se entender. Mas a questão de tudo isso é que, na minha visão, o Rabicó, ele cavou a própria cova da carreira dele no YouTube pelo simples fato de querer uma vingança. Se ele tinha um atrito diretamente com o Educoff, era só ele chamar o cara, mandar se fuder, sair no soco que seja. Não, brincadeira, sair no soco não, violência não. Mas ele não deveria ter trazido tudo isso à tona. São coisas que você trata em off, longe das câmeras. Eu aqui tenho muitas brigas com parentes, amigos e etc. Aposto que você também tem suas brigas. E nem por isso todo mundo sai expondo as coisas para que o Brasil e o mundo todo veja. Essa exposição toda que ele trouxe não fez mal só pro Educoff, fez um mal gigantesco para ele também, principalmente psicologicamente falando. Talvez o Rabicó tenha entrado numa depressão por conta dessa briga toda, e isso fez com que ele desistisse de toda a carreira dele no YouTube. Porque sim, a gente não tá falando do cara largar de um emprego que ele ganha um salário mínimo, nós estamos falando de uma carreira toda, um canal gigantesco com uma média de visualizações sensacional e que provavelmente girava muita grana. Agora, no início do mês de abril de 2022, vai completar 3 anos do último envio aí do Rabicó. 3 anos que ele postou um vídeo. Então, sinceramente, o cara desistiu, largou tudo pra trás. E isso pra mim também é algo meio que irônico, porque todo o tempo dessa treta, ele sempre falava que tava expondo as coisas pra compartilhar com os inscritos, né, com a comunidade dele, que ele era muito grato às pessoas e tudo mais. Ele sempre frisou isso. Frisou ou usou meio que como muleta. Pô, até porque, Rabicó, sem vocês aí que sempre me assistem, quem que é o Rabicó? O Rabicó não é ninguém. O Rabicó é o Lucas Oliveira. Eu tava ou na escola ou fazendo alguma coisa agora, não tava aqui produzindo conteúdo pra vocês, se não fosse por vocês. Então, queria agradecer a todos vocês que me assistem frequentemente, primeiramente, porque sem vocês eu não sou ninguém. Já que eu tenho essa mentalidade de sem vocês eu não sou ninguém, eu sempre boto vocês em primeiro lugar. E no final das contas, essa galera que ele sempre declarou uma fidelidade e um amor, ele acabou abandonando aí há quase 3 anos. Eu sempre boto vocês em primeiro lugar. Ué? E óbvio, eu não vou julgar aqui, às vezes o cara tem problemas psicológicos e isso tá impedindo com que ele volte. Mas eu sinceramente achei meio contraditório pelo fato de ele frisar muito o seu público, de estar fazendo tudo aquilo pelo público, e no final das contas, quem mais parecia importante foi abandonado. Beleza, galera? O vídeo de hoje é esse. Valeu, falou!